Graças e paz, irmãos. Vamos dar continuidade, ao nosso estudo do livro de Atos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. Tá? Eu estou com a garganta um pouco, não está muito legal, então vou tentar não esforçar muito minha garganta, Então os irmãos compreendam aí, me suportem um pouco. Amém? Irmãos, nesse capítulo acontece algo fenomenal, Assim, do livro de Atos, esse aqui é um momento de ápice, assim, realmente, quando se cumpre a grande promessa, a promessa que o Senhor Jesus tinha deixado ali para os discípulos, antes de subir aos céus, aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, E os discípulos, eles permanecem em Jerusalém, e nesse dia aqui, no dia de Pentecostes, acontece o esperado, Aquilo que eles estavam aguardando, que eles não sabiam quanto tempo iria demorar, mas eles estavam aguardando e cumpre-se isso. Então vamos ler aqui, capítulo 2 de Atos, versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então, esse foi o grande evento, Veio o Espírito Santo naquele momento, caiu. E nós queremos estudar esse capítulo 2, que ele tem a seguinte divisão, Existe aqui o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, todo aquele alvoroço aqui no dia de Pentecostes, falar em línguas de fogo. Depois vem o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, aí aqueles 3.000 se convertem, e aí depois fala de como viviam aqueles que se converteram ao Senhor, Então, basicamente, essa é a divisão desse capítulo 2. E começando aqui, nós temos os slides, aqui, a vinda do Espírito Santo. Então, é o que nós lemos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, o primeiro detalhe que nós queremos tocar aqui, que esse foi no dia de Pentecostes. Isso significa o quê? Significa que foi 50 dias depois da Páscoa, tá? Dia de Pentecostes, ele é 50 dias depois da Páscoa, tá? Passa um slide aí, Gabriel. Então, aqui, esse dia, o Pentecostes, era chamado também de, eu não sei se vou pronunciar direito, em hebraico, É uma transliteração, Shavuot, que era semanas, Também era conhecido como semanas. Nesse dia, os judeus, eles comemoram, sabe o quê? A entrega da Torá. Lembra como foi feita a entrega da Torá lá no Monte Sinai? Então, nesse dia é comemorada a entrega da Torá, tá? É conhecido como Festa das Semanas, está lá, vocês podem ler, depois fica como exercício de casa, Esses versículos ali, Levítico capítulo 23, do 15 ao 25, Deuteronômio capítulo 16, do 9 ao 16, é onde tem ali descrito essa festa, A festa de Pentecostes ou a festa das semanas, tá? E lá vocês vão ver que tem também algo relacionado à colheita, Era levado diante do Senhor os frutos ali das colheitas. Então, o que acontece? Era comemorado a lei. E aí, o que a gente pode tirar disso, Qual o grande detalhe? Passa aí mais um slide, Gabriel. Olha só, essa profecia que tem lá em Jeremias. Diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito,
pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha só, o contraste que é feito aqui. Pentecoste comemora o quê? A entrega da lei, da Torá, né, para o povo. E aqui nessa profecia diz que haveria um dia em que Deus faria uma aliança, uma nova aliança com o povo, e que, ao contrário daquela primeira aliança que a lei foi impressa em quê? Em tábuas de pedra. Nessa segunda aliança, a lei seria impressa onde? Na mente e no coração, né? Então, vê o contraste. Então, assim, se a gente pegar essa questão do Pentecoste, ou seja, o primeiro Pentecoste, segundo a tradição judaica, é comemoração da entrega da lei. E agora, nesse Pentecoste aqui, onde houve a descida do Espírito Santo, né, relatado em Atos 2, há o quê? Há essa nova aliança, há essa nova lei sendo entregue, só que agora essa lei está sendo impressa nos corações, entendeu? E olha só, há um contraste aqui, porque a primeira lei, né, a antiga aliança, ela foi feita onde? No Monte Sinai. E a nova aliança, ela é o quê? Ela se concretiza no quê? No Monte Sião. Então, nós temos um contraste entre Monte Sinai e Sião. Amém? E olha só. Passa mais um slide aí, Gabriel. Então, nós temos esse Pai do Senhor. Nós temos esse contraste aqui. Monte Sinai e Monte Sião. Olha só o que está escrito lá em Hebreus. Em Hebreus está escrito o seguinte: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque do trombeta, ao som de palavras tais, que aquele que ouviram isto pediram que não lhes fosse dito mais nada. Está dizendo que nós não chegamos nesse lugar que aconteceu tudo isso. Que lugar é esse? Monte Sinai. Lembra que quando Moisés foi subir lá, todo esse horror aqui aconteceu. Continuando, diz assim, ó: pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar ao monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Olha só. Então, essa entrega da primeira aliança ali, dessa primeira aliança ali no Sinai, foi algo que fez até o próprio Moisés tremer. Algumas traduções falam que ele falou que se sentia aterrado, né? Aqui apavorado de medo. Então, olha só o contraste. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: vocês não chegaram no Monte Sinai. A aliança de vocês não é a aliança do Monte Sinai. A aliança de vocês é outra. Aí ele continua dizendo assim: pelo contrário, ou seja, lá no início ele falou, vocês não chegaram no Monte Sinai, né? Dá toda a descrição. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Está vendo o contraste, irmãos? O contraste, o quê? Que está sendo feito aqui? Entre Monte Sião e Sinai. Monte Sião é aquele terrível, né? que espantoso. E ele está dizendo que agora nós chegamos em outro monte, que é o Sião. Então, por que eu estou fazendo esse contraste? É justamente a questão do Pentecostes, né? Pentecostes era a comemoração o quê? Da entrega da lei no Monte Sinai. E agora há um novo Pentecostes. Agora é entregue mais uma vez a lei, só que agora a lei, como a gente leu em Jeremias, impressa no coração. Está vendo esse contraste? Os irmãos conseguem entender? Então, o Pentecostes nos fala disso, tá, irmãos? E olha só, existe até uma semelhança, né? Porque lá no Sinai houve barulhos,
né, som de trombeta. Aqui também houve barulho, né, um som de um vento veemente impetuoso. Lá também tinha relâmpagos, né, fogo. E aqui nós vemos também o quê? Línguas como de fogo repartidas sobre cada um. Tá? Passa aí, Gabriel. Então, irmãos, olha só. Monte Sião, Monte Sinai. Antiga aliança, nova aliança. Tá? Então, o Pentecostes nos fala dessa questão. E aí, o que acontece? Houve todo aquele alvoroço, começaram a falar línguas, né? O povo lá de Jerusalém, era dia de festa, né? Dia de festa de Pentecostes, então tinha gente de muitos lugares da terra lá, e aí o povo começa a ir para lá, e começa a ver aquele alvoroço, e a primeira coisa que eles falam é o quê? Olha, esse povo está embriagado. E aí, quem se levanta? Pedro se levanta e faz uma grande pregação naquele dia, né? Faz uma grande pregação, e a primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha, não, esse povo não está embriagado, vocês não estão entendendo. O que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel, e ele começa a citar a profecia de Joel, né? E aí, ele diz que é o cumprimento ali da profecia de Joel, e ele fala, nesse discurso de Pedro, né, o que ele fala? Ele fala o quê? Do Cristo, do Messias, do prometido, daquele que todo Israel esperava, aquele que todas as profecias falavam que havia de vir. Pedro se levanta e diz: este veio, este é Jesus de Nazaré. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Olha só, que é justamente esse versículo aqui, que é o seguinte. Eu vou ler um pouco antes, que está aqui, Atos 36, que é o versículo central que eu quero comentar aqui, mas eu vou ler a partir do 33. Isso aqui é a pregação de Pedro. Ele diz aqui sim, ó, falando de Jesus. Pedro falando de Jesus. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ó, presta atenção nessas palavras. Ele está dizendo, Pedro está dizendo que Jesus foi exaltado lá e recebido lá à direita do Pai, e lá ele recebeu a promessa do Pai. Vocês lembram no capítulo 1, Jesus falou para eles aguardar em Jerusalém, que eles iriam receber a promessa do Pai? Aqui Pedro diz que Jesus recebeu a promessa do Pai. Algo interessante, né? Ele está dizendo que Jesus recebeu. E o que isso significa? Ele diz assim, né? Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Aí olha só, portanto, que é o que está no slide aí, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu quero que vocês peguem essa frase aqui, ó. Deus o fez Senhor e Cristo. Então pergunta assim: se ele foi feito, significa que ele não era. Então Deus o fez Senhor em Cristo. Então ele não era Cristo. Concorda comigo? Difícil essa afirmação, né? Olha só. Então assim, Deus o fez Senhor o Cristo. O que nós temos aqui nesse enredo todo? Olha só. Jesus é exaltado, sobe até os céus, à direita do Pai, e o Pai derrama a promessa sobre ele. O que é a promessa? A descida do Espírito Santo. Então, ele é derramado sobre Jesus o Espírito Santo. Olha só essa. E aí, nesse momento, ele é feito Cristo, porque Cristo significa o quê? Ungido. Né? Cristo, ou Messias, significa
ungido. Então, nesse momento, o que acontece? Ele lá nos céus, ele é ungido. O Espírito Santo é derramado sobre Jesus, tá? E aí o que acontece? Esse óleo que é derramado na cabeça de Jesus, ele escorre para o quê? Para o seu corpo, que é a igreja. Então, quando o Senhor Jesus é ungido lá nos céus, o óleo escorre e cai aqui sobre a sua igreja na terra, que é o cumprimento de Salmo 133. Quão bom e agradável é viver unidos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce até a gola de suas vestes. Olha só a imagem. Arão é o sumo sacerdote. Então é figura de Cristo. Né? O sumo sacerdote é figura de Cristo. Arão recebe o óleo na cabeça. O óleo escorre da cabeça, pela barba, até algumas traduções falam orla, que eu até imagino que seja a melhor tradução, porque a ideia é essa, saiu da cabeça e foi cobrindo o corpo, né? Então até na orla, até embaixo nas vestes, né? Se vocês verem, acho que se eu não me engano, na Revista Corrigida Fiel é orla. Então olha só, o sumo sacerdote recebe o óleo na cabeça que escorre para o corpo. Então, o Senhor Jesus foi exaltado à destra do Pai, recebeu o derramado óleo sobre ele, que é o cabeça, e esse óleo escorreu para o corpo. E aí, quando escorre o óleo para o corpo, aí o que acontece? Aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. O povo ficou cheio, né? Línguas como de fogo, passaram a falar em outras línguas. Então vocês entenderam que essa manifestação aqui na terra, no dia de Pentecostes, é um reflexo do que aconteceu lá nos céus. É um reflexo de o Senhor Jesus ter sido ungido, ou seja, feito Cristo. O óleo foi derramado sobre a cabeça e escorreu para o seu corpo. Amém? Deu para entender ou ficou complicado? Deu? Então, eu vou ler novamente essas palavras de Pedro, para a gente ver que fecha bem esse cenário, né? Ele diz assim, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido a promessa do Pai, olha só, ou seja, o óleo foi derramado na cabeça. Derramou isto que vocês estão vendo. Então, o Pai pegou o Filho, que é o sumo sacerdote, jogou o óleo na cabeça, e aí, isso foi derramado, escorrido para o corpo. Amém? E aí, por isso que ele diz no versículo 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, no momento que Jesus estava sendo feito Cristo, né, ou seja, ungido, estava sendo derramado o óleo sobre a cabeça dele, o corpo aqui na terra está recebendo a unção. Amém? E aí, é justamente aí que é formado o corpo de Cristo, né? São batizados para dentro do corpo aquele povo ali, né? Aqueles 120 lá. E começa a igreja, né? O corpo de Cristo se inicia aí. Agora o Senhor tem um corpo físico aqui na terra. Agora ele tem um povo, né? Que é parte de si mesmo. Amém? É tão parte dele, né? Que quando Saulo teve aquela experiência com o Senhor Jesus, né, no caminho de Damasco lá, ele falou, Senhor, né, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele perseguia quem? A igreja, o corpo de Cristo. Então, se persegue o corpo dele, perseguindo ele. Está vendo? Então, aqui, irmãos, dá-se início o quê? A igreja, o corpo de Cristo. Nasce, né? Ou seja, existe um povo que tem um mesmo Espírito sobre eles. Amém? É tão interessante, irmãos, que nesse versículo 34 ele diz assim, né? Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor a meu
Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os meus inimigos por estrado dos meus pés. É interessante que esse texto aqui, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Parece complicado, disse o Senhor ao meu Senhor, né? No Salmo que é citado, né, que é em hebraico, é duas palavras aqui, no português a gente só vê uma palavra, né? Senhor e Senhor, mas no hebraico são duas palavras, Adonai, e a outra é o tetagrama, o nome de Deus, o nome próprio de Deus, né? Yavé, né? Não se sabe exatamente a pronúncia, mas seria como Yavé, algo como Yavé. Então, é como se ele tivesse assim, disse Yavé ao meu Adonai. Entendeu? Disse Yavé, ao Deus Pai, né, se referindo a Deus Pai, ao meu Adonai, o Senhor Jesus. Então, Davi já estava profetizando o que? O Cristo, né? A vida do Senhor. Amém? Passa aí, Gabriel. Então, esse foi o cumprimento, né? Ou seja, a unção do Senhor Jesus lá no céu escorreu para o seu povo aqui na terra e Pedro diz que isso foi o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Sobre toda a humanidade, como diz essa tradução. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. A primeira coisa que a gente vê aqui, sem distinção de sexo, né? Filhos e filhas. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão, sem distinção de idade. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão, sem distinção de classe social, até os servos. Amém? Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. É interessante que essa profecia, ela se iniciou naquele dia, né? Foi o início dela lá. Por quê? Porque a gente vê que tem muitas coisas nela ali que não se cumpriu. Então foi o início. Mas ele diz que ela se cumpriria até o grande dia do Senhor. O grande e glorioso dia. Até esse dia vai se cumprir cabalmente essa profecia. Vai ter tudo isso aqui que ela está descrevendo, né? Sinais no céu, embaixo na terra. O sol escurecerá, a lua se transformará em sangue, mas se iniciou naquele dia. E a gente vai ver isso se cumprir plenamente. Amém? É com base nessa profecia que muitos irmãos entendem que haverá um grande avivamento antes da vinda do Senhor, que vai ser glorioso, né? Por quê? Porque ele fala aqui de que o Espírito será derramado sobre toda a carne, né? Então, entende-se que o início foi lá, mas o cumprimento realmente da plenitude dessa profecia vai ser até a vinda do Senhor. Ou seja, então, antes do Senhor, vai ter que se cumprir o sobre toda a carne, né? É o que muitos irmãos chamam de chuva serôdia, né? As últimas chuvas, né? A última onda, né? Então, coração também, aquilo que começou, né? Aquilo que começou há 2000 anos atrás, ainda tem a sua plenitude para ser completada. Ainda tem algo grande ainda para a sua igreja, para o seu povo que foi levantado naquele momento. E que ninguém viu, né? Mas haverá uma geração que vai ter o privilégio, né? De ver tudo isso se cumprindo. Amém? Passa aí, Gabriel. O dia do Senhor. Só para ficar claro, tem alguns textos que nos deixam muito claro o que é o dia do Senhor, né? Esses textos aqui, ó. 2 Pedro 3,10. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo
também a terra e as obras que nele existem desaparecerão. Em Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor chegou. Então, o que nos fala do dia do Senhor? Fala da vinda dele. Né? Olha, Tessalonicenses diz: irmãos, a respeito da vinda do Senhor. E aí conclui dizendo, né, o dia do Senhor. Amém? Então, o dia do Senhor refere-se à vinda do Senhor Jesus, à volta do Senhor Jesus. Amém? Passa aí, Gabriel. Olha só, é meio que resumo do que a gente falou, né? O dia de Pentecostes é um cumprimento do Salmo 133. O sumo sacerdote é ungido. Tá? Em certo sentido, Jesus já era ungido, já tinha, né? Ele mesmo leu as Escrituras lá na sinagoga, dizendo: ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, né? Então, mas em um sentido muito especial, ele foi feito ungido, foi feito Cristo naquele momento que ele assumiu ao céu e recebeu. Amém? Então, são aspectos diferentes. Por um lado, ele já era ungido em Cristo, mas por outro, ele só foi ser ungido em Cristo quando ele recebeu o óleo, né, como o sumo sacerdote recebia lá naquele dia, no dia de Pentecostes, já lá nos céus. Amém? E se cumpriu o Salmo 133. Por isso, irmãos, que nós temos que viver em unidade. Como é que começa o Salmo 133? Com bom, suave, os irmãos vivam em união. Porque é como óleo sobre a cabeça, desce pela barba de Arão e até a orla de suas vestes. Ali, né, é como o monte de Hermon, né? É como o monte Sião, né? Sião. Hermon, né? O ervalho, né? E diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde? No corpo. Se estiver fora do corpo, não vai ser participante desse óleo que foi derramado. Tá vendo? Se eu estou fora, o óleo não vai. Eu não vou estar debaixo desse óleo. Amém? E olha só, irmãos. Línguas como de fogo. Sabe o que me lembra? Quando eu vejo lá, eu vejo até que nas ilustrações, né, que é feito desse evento, que as pessoas com uma tochinha, né, na cabeça, assim. Sabe o que me vem à mente? Vendo aquele monte de tochinha? O candeeiro. Né? O candeeiro lá a menorá, né? Lá do tabernáculo, do templo. Que, inclusive, em Apocalipse, é colocado como um símbolo da igreja, né? Em Apocalipse, lá diz que os candeeiros são, né, o João viu 7 candeeiros, e ele disse, o anjo interpreta, né, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, é como se cada tochinha dali fosse um irmão, né? Aquelas 9 lamparinas lá representam todo o grupo de irmãos da igreja que tem, né? Nós somos as tochinhas, né? Por isso que Jesus também falou, eu sou a luz do mundo. E em outro momento ele disse, vocês são a luz do mundo. Nós somos essas lamparinas lá do candeeiro, né? Amém? E aí, se nós lembramos, né, do candeeiro, nós lembramos do templo. Do templo, né? E o templo, o quê? Faz referência ao quê? Ao corpo de Cristo. Amém? Deixa eu beber uma água aqui. Então, irmãos, nós temos, nesse momento, o quê? O sumo sacerdote ungido, nós temos aqui os candeeiros, né, com suas lâmpadas acesas, e nós temos o quê? O corpo de Cristo sendo formado, ou seja, o templo do Senhor sendo edificado. Cada pedra, né, sendo colocado. Amém? Tem algum irmão que quer
comentar ou fazer alguma pergunta em relação? Não? Não? Então tá bom. Então, eu vou fechar, irmãos, com essa última parte aqui, que é de Pedro, né, já encerrando o seu sermão. Olha só, irmãos. Então, Pedro, o que ele faz? Diz, vocês crucificaram o Senhor Jesus, o Cristo, né? Vocês crucificaram o Cristo. Já imaginou? Dizer na cara deles, vocês por mãos de iníquo crucificaram. Já imaginou? Ele está dizendo, não foi vocês diretamente, mas foram vocês usando a mão de outros, né? Usando a mão de Roma. Né? Os sacerdotes, inclusive, falaram isso, né, para Pilatos. Né? Disse, olha, a nós não é lícito, né, matar. O que nós queremos é matar, mas a nós não é lícito, então mate você por nós. Mata por nós. E aí Pedro diz, vocês crucificaram Cristo. E aí, o que acontece? Olha só. Diz assim, olha só, irmãos, capítulo 2, versículo 37. Diz assim, quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Irmãos, essa palavra comovidos, na revista atualizada diz assim, compungiu-se-lhes o coração. Sabe qual a ideia dessa palavra no original grego? De um punhal, apunhalado. Foram apunhalados no coração, transpassado, furado. Teve o coração deles apunhalado por essa palavra. Vocês mataram o autor da vida. E diz que eles se compungiram, comoveu-se no seu coração e perguntaram, irmãos, o que faremos? Talvez, se perguntassem isso para a gente, né, depois de uma pregação, o que nós diríamos, né? Talvez muitos de nós diziam assim, aceite Jesus como Senhor e Salvador, né? Mas olha o que Pedro falou. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E aí nos alcançou hoje. Nos alcançou. Amém? É para vocês, é para os filhos de vocês, é para quem está longe e é para todos quanto Deus chamar. Estamos aqui, Senhor. Amém? E eu queria, irmãos, fechar aqui, fazendo um adendo aqui, que eu acho que é importante, tá? É meio que um anexo do assunto, mas que eu acho que é importante. Sabe o que é? Porque pode causar muita confusão. Diz aqui que eles foram batizados em nome de quem? Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ser batizado em nome de Senhor. Mas, afinal de contas, não é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Né? Por que diz aqui que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus? Tem muitos que fazem grande problema em cima desse texto, porque em Atos, de fato, só aparece o batismo em nome do Senhor Jesus, e não é uma fórmula fixa, né? Porque diz assim, em nome do Senhor Jesus, em outro texto fala de Jesus, Senhor Jesus, né? Então, a gente vê que varia aí o Senhor, o Cristo e o Jesus, não é uma fórmula fixa. Mas alguns veem grande problema aqui, porque, olha, está errado. Se você batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, está errado. Né?
Mas assim, existe algum problema nisso? Será que existe? Primeiro, nós temos aqui, cadê? Não está aqui, o Jordão para ser batizado, né? Se nós pegarmos o Jordão aqui, batizarmos aqui na água, batizarmos ele aqui e dizer assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou se eu disser assim: eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Vai fazer alguma diferença na vida dele? Vai fazer alguma diferença? Não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Primeiro porque, lembra de Tomé, né? Felipe, aliás, perguntou assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: há tanto tempo estou convosco. Eu e o Pai somos um. E também a Bíblia fala que em Cristo, né, reside toda a plenitude, né, da divindade. Então, qual a dificuldade? Por que alguns encontram dificuldade nesse texto? A dificuldade é porque existe alguns que são conhecidos como os unitaristas, entendeu? Que não creem na triunidade ou na trindade. E aí, para esses, realmente faz muita diferença. Se eu batizar em nome do Senhor Jesus, ou se eu batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai fazer diferença por quê? Porque ele quer negar a trindade. Então, ele não admite o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então, a grande questão não é uma fórmula batismal. Porque para nós, se o irmão creu de verdade, realmente recebeu, creu na obra redentora do Senhor Jesus, e eu pegar, batizar, e no momento do batismo eu dizer: eu te batizo em nome do Senhor Jesus, está batizado. E se fosse também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado. Mas alguns fazem complicação nesse texto, por quê? Porque querem negar a trindade. Entendeu? É simplesmente isso. A grande complicação em relação a esse texto é: porque se eu admitir que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho que admitir a trindade, e eu não admito. Tá? Então, só para reforçar essa questão, nesse texto lá dos evangelhos que fala do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não é um texto que tem variante textual. A gente estudou sobre variante textual, então existe texto que realmente é difícil saber qual é o original, porque alguns manuscritos trazem alguma coisa, outros manuscritos trazem alguma coisa, mas esse texto não é. É um dos textos que aparece em praticamente todos os manuscritos. Então, assim, bem cedo na história da igreja, a gente vai encontrar em escritos bem antigos mesmo, da época do Novo Testamento, já essa forma trinitariana sendo usada, a de Daquê e outros documentos históricos. Tá? Então, foi muito cedo. Pode ser que num período, no de Atos, realmente batizaram em nome do Senhor Jesus? Pode ser, e não temos problema quanto a isso, entendeu? Porque o problema não é a fórmula. O problema é se a pessoa está querendo negar ou não a trindade, a triunidade, entendeu? Nós cremos Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Tá? Não são 3 deuses, mas é um Deus em 3 pessoas. Amém? Pastor Samuel, responde aí. Amém. Ele é um só. Então, os irmãos entenderam qual a complicação? A complicação é essa. Mas a questão não é fórmula batismal, é trinitária, né? A realidade da trindade. E a trindade, ela está expressa de capa a capa da Bíblia. Desde Gênesis, lá quando Deus disse: façamos o homem. Já mostra que ele não estava só. Tem texto, né? Eu estou só citando de cabeça aqui, depois eu poderia pegar mais para os irmãos. Tem um texto que lá diz que lá tem o Jeová que envia Jeová. Né? Yavé que envia Yavé. Jeová até não é um bom, que é uma palavra híbrida, né? Vamos falar Yavé. Lá fala Yavé enviando Yavé. Como assim Yavé enviando Yavé? Deus enviando ele mesmo. É porque se refere o quê? Ao Filho. Tá? Então, o grande detalhe é: o Senhor Jesus, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. Esse é o grande detalhe. Tá?
Então, quando alguém faz questão em relação à forma batismal, é porque tem um problema maior, que é negar a triunidade de Deus. Tá? Amém? E aí a questão de negar o Deus triuno, né? A questão do Deus triuno, isso aí se torna uma heresia. É bem claro. Pode se tornar uma heresia, uma prática, na verdade é uma prática herética. Tá? Tem um grupo no Brasil, que até esse grupo é um grupo que canta muitas músicas bonitas, né? Sim. Que hoje eles defendem essa teoria e chegaram, né? Foram se desviando, que hoje eles estão cantando até música mudando e outras coisas e tal. Então, o perigo é a heresia entrar nesse sentido, né? Isso. Então, o unicismo é uma heresia. E aí tem um grupo famoso, né, com músicas bem conhecidas aí, que caiu para essa heresia de negar a trindade. Né? É conhecido como unicista, os patripassionistas, os monarquistas, né? São todos nomes dessa corrente. Né? Unicista porque crê o quê? Na unidade de pessoa. Não na unidade de Deus, mas na unidade de pessoa. Que não existe 3 pessoas, existe uma só. Tá? O patripassionismo, que fala que foi o pai que... aí vem de padre, né? E paixão, né? Paixão, né? Que é sofrimento. Diz que o pai que sofreu na cruz. Porque qual o problema de eu dizer que o pai sofreu na cruz? O problema é que, quando eu digo que o pai é que sofreu na cruz, eu estou negando a triunidade de pessoas aí. Eu estou dizendo que não existe 3 pessoas, existe só uma. E como é só uma, se o filho é o pai, então foi o pai também que morreu na cruz. Está vendo a questão? Mas a trindade é algo de fundamental da fé. Amém? Então, irmãos, eu acho que com isso a gente encerra essa aula. Alguém quer mais alguma consideração ou pergunta? Se não, amém. Aqui em Mateus 28, uma pequena contribuição. Aí em Atos foi Pedro, né, falando. Aqui em Mateus 28 é Jesus. Versículo 18 diz: toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fechou. Então é isso, irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor. Te agradecemos pela tua muita misericórdia, pela tua muita graça, Senhor, sobre as nossas vidas. O que nós sempre pedimos, Senhor, é que as tuas palavras, Senhor, seja realmente vida, Senhor, para nós. Venha produzir edificação, fortalecimento, ânimo, Senhor, restauração, Senhor. Venha ser impressa, Senhor, no nosso coração. Venha realmente produzir, Senhor, aquilo para o que ela foi feita, Senhor, para produzir em nós, Senhor. Nos produzir um coração mais entregue, Senhor. Nos produzir, Senhor, uma vida de mais consagração, Senhor. Uma vida, Senhor, de mais santidade, Senhor. Ó, Senhor, uma vida, Senhor, realmente que deseje cada vez mais os teus propósitos, Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, pedindo, Senhor, que as tuas palavras, Senhor, não sejam em nós meros conhecimentos, Senhor, mentais, Senhor, mas que seja vida, Senhor, em nós, Senhor, nos capacitando, Senhor, a viver para ti e a fazer, Senhor, a tua obra, Senhor, a cumprir o plano que tu tens, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor.